Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo, agora 23 horas 59 minutos, meia hora. Esperamos que vocês mandem superchat, manda também o Live Pix. Ô Baldasso, sabe que eu achei que ia estar mais calmo, estariam mais calmos esses últimos dias, mas não, né? A dupla Grenal continua fervendo, porque o Inter tá com a implosão do departamento de futebol e o Grêmio, Baldasso, a qualquer momento vai anunciar o Luiz Castro. Tá, mas é a qualquer momento a esse ponto mesmo? Tá tudo É. definido já, salário. Tu tem ideia de salário que ele vai ganhar ou não? A gente fez um cálculo hoje, tá? Porque tem uma questão, os estrangeiros, eles são mais tranquilos no que eles querem. Eles não são apressados para sair fazendo contrato. Então eles sabem, por exemplo, o Luiz Castro já aprendeu que em Portugal a carga tributária é uma, que lá na Arábia era outra e que no Brasil é outra. Então Qual foi o jogador? Eu acho que foi o Hever, que recebeu uma proposta de salarial para jogar na Europa, chegou lá e descobriu que com os impostos era menos que ele ganhava aqui. Hever. Eu não lembro o sobrenome do empresário dele, era Fábio alguma coisa, que tinha sido jogador de São Paulo, era bom jogador até. E ele leva o Hever para jogar no Werder Bremen. E aí no frigir dos ovos, o Hever chegou lá ganhando o mesmo que ele ganhava aqui, mas com um custo de vida muito mais alto. Ou seja, o Hever pagou para jogar na Alemanha. Pagou para jogar lá. Então, os jogadores não tinham noção disso, né? E os treinadores, naturalmente, como o Luiz Castro, então eles colocam tudo no papel a ponto de que ele possa, olha, tributo, tudo, vamos jogar tudo pra cima, mas eu quero ter isso aqui limpo, tá? Ele vem com uma equipe numerosa, tá? Ele deve trazer entre 6 e 7 entre preparador físico, auxiliar direto, auxiliar indireto. Ele quer ter um controle maior com a equipe que ele vai trazer. Mas vamos botar nos números assim, ô Baldasso. É como se assim, ó, considerando o 13º, o Luiz Castro vai receber do Grêmio 13 salários em torno de 1 milhão e 800. Tá? Então são 1 milhão e 800 de salário mais o 13º. Isso é ele, sem a equipe. Isso o custo de todo mundo. Esse é o custo de todo mundo. Vamos arredondar para 2 milhões. Tá? Então o custo vai ser em torno de 2 milhões mês para o Grêmio. É o que se paga para trazer um treinador desse nível. Não tem nada. O Grêmio demais, já pagava para o Mano Menezes algo em torno de 1 milhão. Bom, dobra o custo da dobra, mas aí é uma aposta. É um outro conceito que o Grêmio está buscando. Eu acho que é uma boa aposta. Até não acho que seja aposta, primeiramente. Aí que tá. Mas acho que essa mudança de conceito. Os primeiros dias, né? Não dá nem para dizer primeiros dias, porque hoje, como a gente já passou da meia-noite, a gente está na quinta-feira. O presidente Odorico assumiu o comando efetivamente na segunda-feira à noite. Ele conseguiu entrar no clube e mexer nas gavetas na terça-feira. Então a gente está pegando terça e quarta. Em 2 dias, ele já foi dar entrevista, ele já foi hoje, agora no final do dia da quarta-feira, para a CBF, porque tem congresso técnico, porque tem que ser tudo muito rápido, porque o Gauchão começa dia 11, o Campeonato Brasileiro começa dia 28, e vem uma nova metodologia de um treinador, né? Mas nestas conversas, a gente buscando ali os bastidores, né, de tudo que estava sendo desenhado para o nome do Luiz Castro, o que uma das pessoas me disse é que impactou muito desde o primeiro momento quando se falou com o Luiz Castro, porque ele já queria ter trabalhado no futebol brasileiro na temporada passada. O Atlético Mineiro procurou ele. Porém, quando ele sai do Al Nassr, ele chega lá, ele ganha uma Copa do Emir, que seria a Copa dos Campeões, com o Cristiano Ronaldo, lá a Copa dos Campeões Árabes, e depois o campeonato ele acaba perdendo para o Al Hilal do Jorge Jesus. Aí ele é demitido. Quando ele é demitido, o Al Nassr, por algum motivo, tinha uma multa que durante 6 meses ele não poderia assinar com nenhum clube para ele continuar recebendo o salário dele. Então, se ele assinasse com algum clube, ele automaticamente deixava de receber aquele valor. O Atlético Mineiro procurou ele e ele explicou, olha, eu tenho esse contrato e aí, para que eu possa aceitar a proposta do Atlético, mas aí vocês vão ter que pagar porque eu vou estar abrindo mão desse dinheiro. E aí seria um valor muito alto. Por isso que ele não fechou com o Atlético. Claro. Quando começa agora as conversas com o Grêmio, já tinha passado esse tempo, para que ele não tivesse mais o compromisso do contrato, ele solicitou algumas coisas que agradaram a nova gestão do Grêmio. Por quê? Ele quer ter uma ingerência, ele quer participar das coisas na base e também no scout. Ele não quer ser surpreendido, eu preciso de um ponteiro direito. Não, ele quer que ele seja comunicado. O professor, os ponteiros direitos que a gente procurou no mercado são esses aqui, o que o senhor acha? Ele não quer simplesmente que contratem um ponteiro direito e dê para ele jogar.
Ele quer E participar disso. se ele quiser pular etapas, ele pode pular etapas. Se ele achar que um guri de 16 anos de idade está pronto, não interessa o que o Grêmio pense. Tudo com ele. Eu até acho, tá? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa importante da nova gestão do Grêmio e eu citei esse exemplo. O Sub-20 do Grêmio, na minha opinião, ele tinha que treinar ali no CT do Grêmio. Para que eles estivessem observando. E treinava, sim. Só que teve um período que o Renato resolveu que as coisas que vazavam porque os meninos ali tinham amigos da imprensa. E a gente sabe que muita coisa que vazava era o próprio Renato, né? Mas tudo bem. O Renato tirou o Sub-20 de lá. Então eu acho que seria uma boa até, já que tem espaço ali, tem campos, para que ele pudesse observar, porque ele não conhece ninguém, né? Ele vai ter que agora tatear na base do Grêmio. Mas ele é o cara que gosta disso. O Grêmio tem muita coisa para aproveitar, né? O Grêmio tem muita coisa para aproveitar da base. Ao contrário do Inter, o Grêmio tem muita coisa da base para aproveitar. Se tu pegar agora, o Alisson acaba de ser vendido aí 10 milhões e meio, sendo em torno de 4 milhões à vista para o Grêmio, 10 milhões e meio com gatilhos que podem chegar a 12 milhões. Um jogador que até bem pouco tempo ele não é uma unanimidade nem que tenha que ser titular. O Luiz Eduardo, o zagueiro, que, cara, é um zagueiraço, ele já tem interesse do Chelsea e do Manchester United. O Como da Itália 18? Ofereceu 12 milhões. Eles são tudo sub-17, né? Eles têm tudo fechando agora na casa dos 17 anos. O Mac recebeu 15 milhões do Shakhtar, só não foi vendido porque o Mac, o empresário dele, que é da empresa do Neymar, não quer que ele vá para o leste europeu, que é um mercado maior. Ou seja, tem boas projeções, inclusive para usar no time do próprio Luiz Castro. E mais, ele recebeu uma proposta do presidente, uma promessa do presidente Odorico, que ele terá pelo menos 4 contratações para nível de titularidade. Pois é isso que eu queria falar. O nível de titularidade, ele é subjetivo, né, Bagé? Total. Nível de titularidade, vamos lá, daqui a pouco se tu tem convicção em um jogador que talvez não seja tão conhecido que é nível de titularidade, é uma coisa. Se tu traz um jogador que todo mundo conhece e é muito mais caro, é outra coisa. Eu acho bem subjetivo isso. Eu acho que a promessa que tem aí é de qualificar o time, né? Qualificar o time. Eu vi tu dizendo hoje, Bagé, que o Grêmio tem um esqueleto legal. O Grêmio tem um esqueleto legal de time. E tem um esqueleto legal. Esqueleto é o quê? Espinha dorsal, a gente chama. Espinha dorsal é a reta de ponta a ponta, como é a, né? Tem um goleiro, tem um zagueiro, tem um volante, tem um meia e tem um centroavante. O meia talvez há de se pensar. Mas, quer dizer, tem o William, né? Que joga mais pelo lado do campo, mas é o meia. O Grêmio tem um bom esqueleto, ao mesmo tempo em que o Grêmio também tem alguns problemas importantes, né, Bagé? Tu pega lá, o goleiro vai trocar, tá? Mas aí o goleiro, ou vem o Everton do Palmeiras, né? Que o Grêmio ainda tem que pagar o transfer ban também para definir a inscrição de qualquer jogador, ou vai ser elevado à condição de titular o Grando. Então acho que o goleiro não é um problema. A lateral direita é um problema, tá? Porque o Marcos Rocha não tem condição nem idade para suportar. Tu pega o Campeonato Gaúcho agora, é jogo de 3 em 3 dias. Daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, daqui a pouco chega Sul-Americana. Não tem como. O João Pedro, que é o reserva, o João Pedro teve um problema que poderia ocasionar problema, com perdão da redundância, cardíaco nele. A gente não sabe nem se ele como é que ele consegue voltar a jogar. Eu acho que pra zaga tá tudo certo, porque tu tem aí voltando Noriega, voltando Balbuena, tu tem o Kahneman, tu tem o Wagner Leonardo, tu tem o Luiz Eduardo que tá começando agora. O Grêmio tem 9 zagueiros, se tu botar o Luiz Eduardo, 10. A lateral esquerda tá bem preenchida. O Marlon é titular absoluto. O Luiz Castro, ele gosta de jogar com o time a partir de um volante de dinâmica. Ele tem um prato cheio que é o Arthur. O William é um jogadoraço. O Amuso, ele passou a ser uma alternativa importante. Ele gosta de jogar com pontas também. Então, se vai faltar... Ele terminou bem o ano. Direita, ele fez uma temporada muito irregular, mas ele terminou bem o ano. Se tu pegar o segundo semestre dele, foi bom. O Carlos Vinícius é um centroavante de carteirinha. O Bright White ainda volta de lesão. Então, acho que o Grêmio tem alternativas. Se tu chega com 4 jogadores em nível de titularidade, agora resta saber. O Hulk, se fala no Hulk... Cara, eu já gostei muito do Hulk. Hoje eu acho que o Hulk já tá numa curva descendente. Agora se fala, por exemplo, no Rafael Veiga. Pra mim é um jogadoraço, que o Palmeiras parece estar querendo fechar um ciclo. Liderança, chute a longa distância, bola parada. Esse seria um jogadoraço pra chegar e fardar. Mas Bagé, nós estamos falando de time. O Grêmio tem que fazer uma grande reformulação de grupo. O Grêmio tem muitos descartes para fazer, por exemplo? Tem. Se especula que entre 9 e 10 jogadores sejam saídos do Grêmio.
Pô, se tu pegar só no sistema defensivo, tu vai ter o Gemerson, que não interessa, tu tem o Rodrigo Eli, né? Que me adora e que já tá num outro Teu processo vizinho, também. teu Só não vizinho. foi teu vizinho, tá mais perto de ti. É, que ele tá recuperando de uma lesão, mas a gente não sabe, né? Como que volta. Aí, Então tem Pavon, alguns. Cristaldo, Monsalve, esses caras ficam? O Pavon e tu sabe que entre Pavon, Cristaldo e Monsalve, o Pavon faz mais o estilo do que gosta o Luiz Castro. Ele não tem bola, mas ele é um jogador de muita doação, ele é um jogador de intensidade. Algo que falta ao Cristaldo, algo que falta ao Monsalve. Então, por mais que o novo técnico do Grêmio, o Luiz Castro, seja um cara que ele se adapta aos jogadores que ele tem, cara, ele pode se adaptar a funções, mas características eu acho que ele não vai abrir mão. E se ele não gosta de jogador sem intensidade, dificilmente esses aí vão ter É. oportunidade. Isso aí é uma diferença importante. O Grêmio tem uma reformulação razoável para fazer de grupo. Se nós estamos falando aí de trocar 10 jogadores de um grupo que tem É 30, muita nós estamos gente. falando, nós estamos falando de mudar um terço do grupo de jogadores. Isso aí não é uma coisa que tu faz do dia para a noite. Só que o Grêmio já tem um técnico para isso. O técnico que vai ser anunciado, provavelmente ele está pelo menos uma semana já analisando o grupo do Grêmio. Evidentemente que isso já está acontecendo. E no Internacional, que a mudança vai ser mais drástica, porque o Inter é mais de 10 jogadores. O Inter é mais. O Inter, eu tô projetando uma coisa próxima ali, ó, a 40%, se não chegando a 50% de modificação no grupo em relação a quem sai e quem entra. E quem sai, eu tô falando de critérios do tipo assim, ô Bagé. O que vai ser vendido, o cavalo cansado, o ruim. O ruim, tem jogador ruim para ir embora do Inter. O bunda mole, jogador que mostrou na reta final que não tem comprometimento, não tem perfil para jogar com a camiseta do Internacional. Nós estamos falando de número expressivo. Só que aí entra aquela coisa, Baixa. O Inter, neste momento, o Inter implodiu o seu departamento de futebol. Tá joia, precisava fazer. Foi embora Mazuco, D'Alessandro, Bisol. Beleza, precisava fazer. Só que aí o presidente anuncia que, na última coletiva, depois do jogo, que ele está chamando a oposição do Internacional para fazer um bastantão. Não sei se eu chamo de cogestão, eu acho que não, mas ele vai colocar, quer pelo menos colocar muita gente da oposição nas pastas lá no Internacional. Então eu tenho um processo que ele não tá, que não foi dado o start ainda. Esse motor não começou a girar ainda. Eu tenho que mudar de 40% a 50% do grupo de jogadores. Eu ainda não tenho um técnico que já esteja tratando disso. E para ter o técnico, eu tenho que ter um departamento de futebol montado que vai escolher um técnico. Então eu não tenho nada, Bagé. Hoje é nós entramos no dia 11, é isso? Eu acho que sim, entramos no dia Já dia 11 11. entramos no dia 11 de dezembro. Dia 20 acabou o ano, sabe? Dia 20 em diante nós estamos com o Papai Noel, estamos trocando presente, depois é Ano Novo. E depois começa o ano, Bagé. Mas Depois tu começa sabe. o ano, o Inter não tem nada de toda a estrutura para a máquina funcionar, o Inter não tem nada. Eu saúdo que tem implodido o departamento de futebol, isso é maravilhoso. Mas essa máquina não está funcionando ainda, cara. Aí que tá. Eu quero falar sobre essa questão da implosão do departamento de futebol. Baldaço, é que assim, o presidente vai lá na entrevista pós-jogo, não foi entrevista, né? Foi um pronunciamento, e ele, de forma inteligente, ele já deixa claro, ó, a gente vai ter que dar uma mexida e os meus pares vão entender que a gente precisa fazer, mais ou menos. Eu vou mexer, e pra mim ali era um recado direto ao vice de futebol. Acho que o vice de futebol foi saído, mas num acordo ali entre cavalheiros, ele foi lá e colocou como se ele estivesse saindo, pelo desgaste. Só que daí, mas isso tudo é uma coisa da minha cabeça, eu não tenho essa informação, é só uma leitura. A gente sabe que o Mazuco foi pressão dos pares dizendo pro Barcelos, cara, não tem como, a gente não tá dizendo que a culpa é só dele, só que é o seguinte, vai ter que tirar, não tem como. Então, entre arrumar problema com o Mazuco e o D'Alessandro, arruma com o Mazuco, porque com o Mazuco a torcida não vai te incomodar, vai até gostar que tu foi lá e mexeu no departamento de futebol. Só que quando ele mexe no Mazuco, e aí talvez ele soubesse já desse efeito colateral, o D'Alessandro pega a mala e diz assim, se vai tirar o Mazuco eu tô fora também. Talvez ele até quisesse, o presidente, mas de uma forma inteligente, porque ele é muito inteligente bastidor, ele conseguiu mexer em duas peças do tabuleiro, atacando só uma, tá? E o D'Alessandro sai. Só que ao D'Alessandro sair, ele rompe algo que tinha sido construído de uma maneira diferente. Porque a maneira diferente seria, e eu tenho certeza disso, que o Abel pesou o fato do D'Alessandro estar no processo.
O Abel sabia, cara, eu vou chegar aqui, Dale, vem comigo porque eu tenho moral com o torcedor, mas tu também tem, e tu já tá aí dentro. E aí, de uma hora pra outra, o Dali liga pro Abel e diz assim, professor, eu tô fora. Como assim tô fora? Não, os caras tiraram o Mazuco, eu tô fora. Eu não sei se daqui a pouco o próprio Abel pode sair, condicionado por isso, ou se isso não tira o ímpeto daquilo que o Abel tinha planejado. Eu tenho uma informação, e tenho dividido com vocês ali no grupo do Debate Raiz, de uma pessoa muito próxima ao Fabinho Soldado, de que o Abel indicou o nome do Fabinho para ser diretor, foi jogador dele lá em 2005, 2006, e que o Fabinho estaria saindo do Corinthians para vir para o Abel. Mas eu acho que rompe a saída do D'Alessandro por esse, entre aspas, pequeno grupo que foi formado a partir da chegada do Abel, porque a gente sabe que o Abel não está ali por causa do presidente Barcelos. Eles não devem nem se falar. O Abel está ali porque o Abel, cara, eu não posso dizer não, eu vou condicionar só, eu faço esses 2 jogos, não vou te cobrar nada, mas depois eu quero ser diretor. Tipo, ó, se eu livrar o Inter, eu vou querer ter autonomia para mexer ele na frente. E a minha leitura é que essa autonomia estava colada no D'Alessandro. Eu não estou defendendo que o D'Alessandro tinha que continuar, tá? Eu acho que ele devia sair. O que eu estou indo é para a página 2. Se essa implosão, ela atende realmente o que precisava atender de todo mundo sair, ou ela racha aquilo que poderia dá uma ajeitada daqui pra frente. E as consequências... Vamos lá, o trabalho do D'Alessandro foi horroroso e ele tinha que sair, não tenho dúvida nenhuma. É bom pro Inter que ele tenha saído, mas muda a característica de todo o processo, como se tinha pensado, ou pelo menos como eu tinha pensado. Eu, por exemplo, Bagé, para estabelecer que tipo de perfil de treinador eu queria, eu estava contando com a ideia de que Abel e D'Alessandro estariam juntos no vestiário. E tu sabe que Abel e D'Alessandro no vestiário, nós estamos falando de um estofo importante de 2 lendas da história do Inter, que poderiam dar proteção e estofo a um treinador daqui a pouco emergente. Eu, por exemplo, eu queria o Carpini no Inter. Eu quero o Odair Hellmann, o Tite, mas não sei se vai dar. O Carpini me agradaria, mas o Carpini é um treinador que, se viesse para o Internacional, ele precisaria desse estofo monstruoso de vestiário que talvez o Inter não tenha mais. Porque Claro. o D'Alessandro não tem mais e daqui a pouco não tem mais o Abel. Não vai, desculpa, mas não vai ser o Fabinho Soldado que vai dar o estofo para um treinador emergente e proteção dele com o vestiário e com a torcida. Então, para mim, já muda a ideia. O Odair realmente é um cara que tu traz que não precisa disso. O Odair, o Odair tem uma história no Inter, conhece cada esquina do estádio Beira-Rio, sabe como funciona a torcida conhece ele, alguns não gostam, outros gostam, mas o Odair não precisa dessa proteção toda. Agora, para mim, não tendo Abel e não tendo D'Alessandro, e a gente não sabe se vai ter Abel ou não, o emergente eu acho que já não dá mais. O emergente eu acho que não dá mais. É que tu vê ao mesmo passo, tá? Ao mesmo passo que o presidente ele avança uma casa ao implodir o departamento que ele precisava fazer, e depende muito como é que... Pra mim a chave da questão aquele joguinho, como é que era aquele joguinho? Avance 2 casas, volte uma casa. Exato, como é o nome do nome? Acho que era Ludo, né? O nome do jogo. Ludo, aí que tá. Eu só não sei como é que vai funcionar a questão do Abel. Porque se o Abel matar no peito assim, tá, beleza, eu também não posso querer mandar no presidente, isso é uma decisão dele. Outra, o Dali saiu, não sei se o Abel vai querer fazer essa leitura. Ah, não, mas ele tirou o Mazuco porque ele sabia que daí o Abel ia querer o Dali ia querer sair. Se o Abel segurar a onda e tipo, cara, eu vou seguir e seja o que Deus quiser, é uma outra coisa. Agora, se o Abel se incomodar com a saída do D'Alessandro, aí ele volta mais de 2 casinhas. Aí ele... E eu não sei como reagiria também em cima disso a questão lá de trazer todo mundo para dentro do jogo, sabe? De buscar a oposição. Porque o opositor, daqui a pouco, vou te pegar um exemplo muito prático dos irmãos siameses, que são a dupla Granal. A gente tá falando do Inter, mas tu pega a questão do Grêmio. O presidente Guerra, ele entendeu que ele precisava diminuir a força da sua oposição. O que ele faz? Ele vai lá no grupo do seu antecessor, que era o presidente Romildo, do grupo Grêmio Unido, e tira o Guto Peixoto e transforma o Guto em diretor de futebol. Rainha da Inglaterra. O Guto não apitava nada, só botaram o Guto em fria. O Guto só podia falar quando era para dar pau na arbitragem, porque se alguém fosse punido, seria ele o boi de piranha e não o vice-presidente ou o presidente. O que acontece? Daqui a pouco termina o mandato, o presidente Guerra vai lá e dá-lhe pau adoidado na despedida no grupo do presidente Romildo, porque ele diz, eu peguei o clube numa situação pior do que eu tô entregando. Aí ele acirra de novo, vê como é que é esse jogo, né, da questão política.
Então ele puxou enquanto serviu e agora ele já largou de novo. Eu não sei se o opositor do Inter se colocaria nesse período, porque daqui a pouco ele vai pensar assim, cara, eu posso continuar aqui do outro lado, só jogando pedra e me fortalecer para derrubar na eleição o presidente Barcelos. Deixa eu te contar uma coisa então, que até me surpreendeu de alguma forma. Eu conversei na tarde passada com 4 homens fortes da oposição do Internacional. E dos 4 eu ouvi a mesma coisa praticamente em relação à oposição participar da gestão Barcelos no último ano. O problema deles não é a exposição. Todos eles disseram a mesma coisa. Não tem problema. Exposição, nós estamos aqui para isso. Não tem problema nenhum. Exposição a gente pode ter. Quer me botar a linha de frente? Não tem problema. A gente vai, não tem problema. O problema deles é outro. O problema deles é qual é a autonomia. Claro. A autonomia. Um deles chegou a me dizer o seguinte: aí me colocam lá de vice de futebol, passa 2 meses, vem o Miguel Danino, Vitor Grumberg, do Conselho de Gestão que não sabem nada, e me demitem. E aí, como é que fica? Eles querem autonomia. Quer me botar para dentro? Então tá, me dá autonomia, poder de decisão, tudo. Exposição não tem problema. Vamos botar a cara a tapa. Imprensa nos dá pau, não tem problema nenhum. Mas me dá poder de decisão. E eu acho que aí ficou entendido, né, Bagé? Aí ficou entendido. Porque se tu pegar agora, por exemplo, tá? O Grêmio, o próprio Inter já viveu isso em alguns momentos. Daqui a pouco, por por qualquer motivo, tu traz um novo integrante e depois tu já tem um treinador contratado. Como é que esse cara vai responder pelo treinador se ele não ajudou a definir? Então, Claro. por isso que eu tô usando o exemplo do que foi feito no Grêmio. O Guto Peixoto foi tirado num contexto apenas no pensamento político. Né? Apenas no pensamento político. Ó, bom, será que a gente vai ter uma chance lá no final do ano na eleição? Não sei. Mas por vias das dúvidas, o que é o primeiro passo da eleição? É o Conselho. É igual o Congresso Nacional, cara. O presidente, seja lá Bolsonaro ou hoje Lula, eles precisam ter maioria dentro do Congresso Nacional, porque senão vai ser tudo vetado. É aquela brincadeira que tu fazia lá do doce da ambrosia ou do sagu. Aí daqui a pouco, se a turma do sagu é mais forte, vai ganhar sempre sagu, cara. Então, o pensamento do presidente foi lá na frente. E não esquece que esse ano tem eleição. E o presidente Barcelos, ele tá pensando lá na frente também na eleição. Para que daqui a pouco ele possa trazer a tal paz, mas é a paz a custo de quê? É por isso que eu uso o exemplo lá. Teve um determinado momento que o Olívio Dutra foi eleito governador do estado do Rio Grande do Sul e o CEPER sindicato, né, que era o sindicato dos professores, vivia fazendo greve, manifestação e parava as aulas e tal, não sei o quê. Aí ele se elegeu governador. O que ele fez? Vai lá, pega a presidente do CEPERS e transforma em secretário de educação. Acabou. Ah, tu tava brigando com o governo? Agora tu é governo, vem pra cá. E aí, durante um determinado momento, cessaram as manifestações. Claro, teve boa intenção? Teve. Trouxe uma pessoa que entendia para tentar justamente equalizar aquilo. Mas ele estava ali fazendo um movimento político. Ele estava tirando força de alguém que seria algo a jogar pedra nele durante todo o mandato. Então, o movimento político, eu sei que às vezes o torcedor não gosta de ouvir isso, porque parece mais chato, mas ele é necessário, Baldasso. Eu lembro de uma reunião no Conselho do Inter, nós repórteres na época ainda não identificados, e eu e os mais novos, a gente não conhecia quase ninguém, porque como era muito rádio, né, não tinha imagem de ninguém, a gente entrevistava, botava no ar os conselheiros, mas a gente se passasse na rua não sabia quem era. E eu lembro que a gente chegava perto de ti e perguntava assim, a gente não conhece ninguém. Aí tu ia dizendo, ó, aquele ali é o fulano de tal, esse aqui é o Beltrano, que é sócio da empresa não sei o quê. Tu ia meio que retratando o que acontecia. E teve uma pressão de determinado momento, que era a contratação do Pinga. Lembra que era um meia que tinha vindo, que os caras diziam, Pinga bundudo, era preguiçoso, Carvalho, não sei o que e tal. E aí, era um carboneiro. Era um carboneiro, só que ele era mais meio e, cara, ele era menos operário, assim, né? Isso. Ele era mais não vivia, dono de sauna, né? Vivia do suor dos outros. Isso. E aí tinha uma discussão que chegou para nós, que era da quantidade de sacos de cimento utilizados na construção daquele centro de eventos ali do Beira-Rio. E eu lembro que e a gente não tem entendido nada. E eu lembro que tu falou assim pra gente fora do ar, pessoal, não caiam nessa. Isso porque os caras saíam para desvirtuar
o valor que tinha sido pago ou não pago pelo Pinga, os caras, não, lá dentro os caras estão quebrando, estão agora discutindo lá, parece que tem uma divergência na quantidade de sacos de cimento. E a gente não tinha entendido nada. E aí tu disse assim, não entra nessa isso. Aí eles jogam essa isca pra gente falar do saco de cimento. Não, o que tá pegando fogo lá é o Pinga. Ou seja, isso é mais velho que andar pra frente, cara. É. Sabe, esse desenho político. Não, cara, isso é uma. Sabe o que eu costumo dizer, Bajé? Que eu odeio a política de futebol, mas eu entendo. A gente tem que acompanhar, nossa obrigação. A gente sabe como é que são os movimentos. Hoje eu sempre dou um pau na oposição do Internacional, porque eu digo que a oposição do Inter é mofada e desunida. Eles estão tudo brigando. Da última reunião do Conselho, brigaram. Né? É o Záquia, é o Aquino, é o Melo. Em vez de se unirem para assumir definitivamente o poder, eles brigam. Aí um deles hoje me disse o seguinte, Bate, eu quebrei ele no argumento. Ele me disse o seguinte, mas essas brigas, Baldasso, acontecem. Vocês do debate raiz, por exemplo, toda hora vocês estão quebrando pau, é do jogo. Aí eu disse para ele o seguinte, a gente está toda hora quebrando pau, mas nós estamos todos unidos para estar na frente da gaúcha e brigar com a gaúcha. Vocês não estão brigando com ninguém. Vocês estão só quebrando pau. E aí, Cada um puxa pra um lado. Aí tu tem razão. E é isso, cara. A oposição do Internacional. Eu vou dizer, Bagé, eu nunca me posicionei politicamente em relação ao Inter, quem deve votar, não deve votar. Claro que as pessoas sabem minha opinião sobre a gestão que está em andamento e tal. Eu estou me posicionando agora, cara. Eu estou dizendo que eu quero que a oposição do Internacional assuma o poder na próxima eleição, no final do ano. Eu quero que a oposição assuma, eu estou torcendo para a oposição, eu estou cobrando da oposição que se una e que se modernize para poder assumir o Internacional, porque, cara, não dá para imaginar que o lado do Barcelos, com os seus pares, continue no Inter. E o Barcelos é tão bom articulista político que ele é capaz de desenvolver um 2026 em que ele consiga algum tipo de estofo para indicar um sucessor. Claro. Então eu tenho medo disso. Só que a oposição do Internacional, cara, é muita coisa. O MIG, tão falado MIG, o MIG cheira a mofo. Cheira a mofo. É aquela roupa que tu deixa no armário da casa da praia e volta 4 meses depois, e tu abre o armário. Esse é o MIG hoje, né? Então isso tudo me preocupa muito. Mas muito. É que tá, é que a gente tá falando de um cara que é muito bem articulado politicamente e que sabe exercer a política. Poxa, a última eleição, a reeleição do Barcelos, ela era improvável. Ela era improvável. Então, querendo ou não, e a forma que ele... A própria eleição, Baldasso, ele faz parte, sendo diretor de futebol, numa chapa que depois ele vira opositor. E ele ganha a eleição, e como todo mundo dizia, não, vai ser 70% do Melo. Não foi, ele foi lá e conseguiu ganhar, porque pesquisas. Eles têm ativos políticos, né? São Exato. Políticos ativos. Os caras dizem que vão votar e votam. Então tem muito... São organizados, tem as pessoas que trabalham para eles, em redes sociais, e é o cara nos que consulados vive do interior. Eu vou te dar um outro exemplo, que o presidente trabalha muito bem, tá? Ele é seguramente... dos nomes da política de clube, da história do Rio Grande do Sul, mais criticados e mais vezes chamado de incompetente. Ele nunca virou as costas pra ninguém, já viu? Ele dá lá uns rompantes, mas ele atende, ele fala com todo mundo. O dia que tava o Meneghetti na frente dele, roendo o fígado dele, ele dizia, pô, mas eu vim cá achando de sangue doce, sabe? Ele sabe articular, ele é o cara da política. Então ele apanha e ele... tá sempre pronto. A declaração dele, claro, agora na sexta-feira tem uma entrevista coletiva, né? Talvez em alguma pergunta ele possa sair do tom. Mas a declaração dele pós-jogo é de muita inteligência. Primeiro pelo fato só, pessoal, acho que não é o momento agora de acirrar, então só vou fazer um pronunciamento. E ele já vem com, precisamos de paz, quero todo mundo do meu lado, tipo, olha, eu errei, eu vou mexer no departamento. Ele falou tudo o que a política queria ouvir. E o que decide tudo no clube é a política. É isso que o torcedor associado não entendeu ainda, a menos que ele se faça presente votando. O Grêmio está apaziguado politicamente para esse começo de nova gestão? Eu acredito que nesse momento sim. Eu acho que está apaziguado por uma rejeição muito grande do antigo presidente. O presidente Guerra, pô, a gente conhece ele de longa data, cara experiente, um cara educado, um cara de fino trato. Ele se perdeu totalmente, Baldasso. E aí, eu não tô tirando mérito aqui do novo presidente Odorico, mas é muito mais uma rejeição ao Guerra. É uma esperança, e eles em poucos dias eles começam a falar em jogador e um técnico que o futebol brasileiro descartava porque não era possível financeiramente, eles viabilizam, eles trazem uma carga de esperança. Claro, depois a bola vai rolar, né?
E outra, e traz o Pelaipe, que é um nome muito forte da história do futebol do Grêmio, sabe? Traz um CEO com experiência internacional. Então, sabe, tem uma nova esperança. E aí o peso de um cara que é carismático pro torcedor, que é o Celso Rigo, né? Na ausência do Marcelo Marques, essa figura ficou pro Celso Rigo, né? É. Ah, que pena, cara. Que pena. Que pena, Baldasso. Tchau. Que tristeza. Tchau. Nem contamos que tu me tirou no amigo secreto, me deu um tênis e tal. Para! Sim, né? Cara. É, não... Tchau, tchau. Tchau.